Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá, está chegando a hora. Nesta quinta, estreia nos cinemas com sessões de pré-estreia na quarta, Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, a nova aventura da Marvel. É a estreia da semana e, claro, é o tema do Em Cartaz de hoje. Então não deixe de se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo. É muito importante pra gente e você fica por dentro não só dos lançamentos nos cinemas, como também do que está chegando ao streaming, tanto as novidades em filmes e séries, quanto os que já nem são novidades, mas que só agora estão chegando ou voltando para as plataformas de streaming. Combinado? Espero você mais vezes por aqui então. Então, vamos falar sobre Quarteto Fantástico, Primeiros Passos. Esses heróis que acabaram de entrar para o MCU, estão entrando agora, precisam lidar com seus próprios conflitos, que envolvem a relação de família e amizade. Ah, sim, claro, já ia me esquecendo, né? Isso e defender a Terra do devorador de mundos Galactus e de seu arauto, a misteriosa surfista prateada. Poucas propriedades intelectuais são tão maltratadas no cinema quanto o Quarteto Fantástico. Ao contrário de outros gigantes dos quadrinhos, como Batman, Superman, Mulher Maravilha, Homem-Aranha, X-Men e Capitão América, o quarteto nunca teve um filme que fosse unanimidade, ou quase isso, entre os fãs. Nunca teve um filme que deixou todo mundo satisfeito. E olha que foram 4 tentativas. A primeira delas, é verdade, quase nem conta, né? Foi o inacreditável filme de 1994, O Quarteto Fantástico. Eu digo que quase nem conta porque esse filme não chegou a ser lançado nos cinemas. No início dos anos 90, quando o universo dos super-heróis no cinema estava bem longe de ser dominante, como ficaria nesses últimos 20 anos agora, e era resumido a 4 filmes do Superman, sem indicativos de que seriam feitos mais, e um do Batman, com um segundo a caminho, o produtor alemão Bernd Eichinger procurou o rei dos filmes de baixo orçamento, Roger Corman, com uma proposta irrecusável: fazer um filme do Quarteto Fantástico. Ele disse que tinha os direitos e que estava buscando um sócio para produzir. Corman topou e junta dinheiro de um, cata o dinheiro do outro, procuram as moedinhas ali. Eles juntaram $1 milhão. Esse dinheiro resolveria a minha vida. E a sua também. Mas para produzir um filme é nada. Para você ter uma ideia, só esse Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, esse que está estreando agora, custou 210 vezes mais do que isso para ser feito. Mas a escolha por Roger Corman não era por acaso. Ele era conhecido por se virar com baixíssimos orçamentos. Para piorar, o alemão só tinha uma exigência: que o filme entrasse em produção e fosse finalizado o mais rápido possível, tipo a jato mesmo. Era para correr, era para ontem. E assim foi feito. E assim fizeram um filme de super-heróis com $1 milhão. O que significa figurinos pobres, atores completamente desconhecidos e efeitos especiais na raça. Falando assim, parece até que o resultado foi digno. Não foi. Pense em atores muito, muito ruins, tendo que falar os diálogos mais risíveis em um roteiro sem sentido e indeciso, vilões de peça de teatro infantil, sob uma direção completamente amadora que deixa o filme incoerente, embalado por uma trilha sonora equivocada e efeitos especiais que fazem o Chapolin parecer os Vingadores. Uma vergonha cujo melhor destino deveria ser uma gaveta. E foi o que aconteceu. Mas não exatamente por esses motivos todos que eu acabei de falar. A história nunca foi completamente esclarecida, mas a suspeita mais forte, tanto dentro quanto fora da produção, era de que, como a Fox estava avançando firme em direção a algumas propriedades intelectuais da Marvel, como os X-Men e o próprio Quarteto Fantástico, o Bernd Eichinger, que de fato tinha os direitos, correu com a produção para poder ameaçar o lançamento de um filme do quarteto nos cinemas e forçar a Fox a entrar na jogada para oferecer um dinheiro para que isso não acontecesse e não desvalorizasse as produções que a própria Fox planejava botar no mundo com o selo Marvel. O produtor Avi Arad, responsável por todos os filmes da Marvel nos cinemas antes do MCU,
confirmou que pagou alguns milhões de dólares para tirar o filme do Quarteto Fantástico das mãos do Eichinger e do Roger Corman, com o objetivo de destruí-lo para que ele nunca visse a luz do dia. Se esse era o objetivo dele, ele falhou, porque embora essa versão não tenha cumprido a promessa, ou a ameaça, de chegar a 500 salas de cinema, acabou vazando e sendo até hoje vendido em DVDs piratas e em convenções de fãs de histórias em quadrinhos. E ainda rendeu um ótimo documentário chamado Doomed, que entrevista os principais atores, o diretor e até o Roger Corman, que morreu agora recentemente. Depois de ver o documentário, a gente fica até solidário a esse povo todo, tamanha era a garra deles, tamanha a paixão com que eles defendem o filme até hoje. Vários deles pagando do próprio bolso para ajudar a produção e a divulgação, e os compositores pagando também do próprio bolso por uma orquestra e um super estúdio para gravar a trilha sonora. É de cortar o coração. Mas não dá para defender o filme, não. É ruim demais. Em 2005, os direitos dos personagens já estavam nas mãos da Fox, bem antes dela ser comprada pela Disney, que também ainda não tinha sequer comprado a Marvel Studios, até porque, na prática, a Marvel Studios nem existia ainda. Nesse ponto da história, ainda estamos a 3 anos de Homem de Ferro, que é o marco zero do MCU. E nesse ano de 2005, pela primeira vez, os cinemas receberam uma produção do quarteto, que também não foi simples de acontecer. Foram vários anos de preparação, diretores que chegaram e saíram sem filmar uma cena sequer, até que Team Story, de comédias como Uma Turma do Barulho e Táxi, esse com a nossa Gisele Bündchen, finalmente sentou na cadeira para comandar. Com Ioan Gruffudd como Reed Richards / Senhor Fantástico, Michael Chiklis como Ben Grimm / O Coisa, a então musa Jessica Alba como Sue Storm / Mulher Invisível, e o futuro Capitão América Chris Evans como Johnny Storm / Tocha Humana, além de Julian McMahon, que morreu triste e precocemente neste mês de julho agora, fazendo o vilão Doutor Destino. Esse Quarteto Fantástico é bacaninha, bem no espírito de aventura leve, com muitos toques cômicos. Os fãs xiitas torceram o nariz, mas esses torcem o nariz para tudo que não tenha cenas de luta violentas. 2 anos depois, saiu a continuação, Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, com o mesmo elenco principal e o mesmo diretor do primeiro, e também com o mesmo espírito, mas inferior. Quando muito, foi mais um recado para a Marvel, para a editora, de que havia público para filmes de super-heróis, o que ajudou a tornar ainda mais brilhante o sinal verde para a criação da Marvel Studios. No ano seguinte, veio Homem de Ferro, e o resto é história. Mas ainda não para o nosso quarteto, porque a Marvel Studios foi sendo erguida a partir dos personagens que a editora das histórias em quadrinhos ainda não havia licenciado para os estúdios de cinema, como o já citado Homem de Ferro, o Thor, o Capitão América. O Hulk até entrou para o MCU logo no início, foi o segundo filme do MCU, mas isso graças a um acordo entre a Universal e a Marvel. A Universal já tinha feito um filme com o personagem, mas não estava conseguindo fazer um segundo. Como eles iam perder os direitos por conta disso, acharam mais vantajoso fazer um acordo com a Marvel Studios. Assim, o filme de 2008, ainda com Edward Norton como Bruce Banner, e que faz parte do MCU, tem distribuição da Universal. E é o que vai acontecer se for feito um novo filme solo dele. Outro que tinha tido seus direitos licenciados pela editora é o Homem-Aranha, que também só entrou para o MCU graças a um acordo com a detentora dos direitos, que é a Sony. Enquanto isso, os grupos de super-heróis Quarteto Fantástico e X-Men estavam presos à Fox. Os X-Men, super bem-sucedidos, continuavam rendendo filmes e dinheiro para o estúdio. Já o Quarteto, coitado, esse ainda estava devendo um grande filme. Quem sabe essa história não mudaria com a próxima tentativa em 2015? Só que não. Muito pelo contrário. Para provar que essa história de fazer filme só para manter os direitos dos personagens não dá certo, esse novo filme foi uma bomba terrível. Um desperdício de um ótimo elenco,
possivelmente o melhor reunido para um filme do quarteto até então, com Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan e Jamie Bell. Não era possível que ninguém seria capaz de fazer um filme realmente empolgante com essa turma. Parecia que a última esperança era se eles fossem incorporados ao MCU. Mas como, se a Fox tinha acabado de renovar os direitos? Não contavam com a astúcia do Mickey Mouse, o ratinho capitalista que já tinha comprado a Pixar, Star Wars e a própria Marvel Studios, abriu o cofre mais uma vez para abocanhar não só o quarteto, como a Fox inteira, o que incluía, sim, os X-Men. Era uma sensação de volta para casa. É que o Quarteto Fantástico é considerado uma espécie de marco zero da Marvel. A editora já existia antes, mas essa foi a primeira revista mensal de super-heróis que eles publicaram. Mas era mais do que isso. Diz a lenda que em 1961, o dono da editora, o Martin Goodman, estava jogando golfe com seus colegas da DC e eles estavam se gabando das vendas incríveis das revistas da Liga da Justiça, que era um gibi que reunia um grupo de super-heróis, Batman, Superman, Mulher Maravilha. Quando voltou ao trabalho, o Goodman encomendou aos seus dois principais artistas, Stan Lee e Jack Kirby, a criação de um grupo de super-heróis para a Marvel. O desafio não poderia ter vindo em melhor hora para o Stan Lee. Ele estava meio desiludido com o trabalho na Marvel, pensando em mudar de ramo. Em vez disso, ele mudou o ramo. Ele adotou um caminho oposto ao da DC e se deu muito bem. Para começo de conversa, os novos heróis que ele criou não eram um alienígena como o Superman, uma deusa como a Mulher Maravilha ou um milionário como o Batman. Eram pessoas comuns, cientistas que são atingidos por raios cósmicos e ganham poderes por causa disso. O que traz muitos inconvenientes para eles. Eles não querem ser super-heróis, o que era também uma grande novidade para a época. Principalmente o Ben Grimm, transformado permanentemente em um gigante de pedra, o Coisa. E eles formavam uma família. O Ben é amigão do Reed Richards, que ganha poderes de elasticidade e se torna o Senhor Fantástico. Ele é noivo da Sue Storm, que ganha a habilidade de ficar invisível. E ela é irmã do Johnny Storm, que se torna o Tocha Humana com a capacidade de voar e de ficar em chamas sem se queimar. De quebra, o incidente cria o vilão Doutor Destino, que também tem características mais humanas, desperta mais empatia do que o padrão dos vilões de quadrinhos da época. E como qualquer família, eles se desentendem, são imperfeitos, têm falhas. Ou seja, são mais complexos do que os típicos heróis que combatiam o crime. Aliás, eles lidavam com ameaças que iam além de criminosos das ruas. Em uma Nova York contemporânea, e não nas cidades fictícias da DC, tipo Metrópolis ou Gotham City, eles tinham histórias cheias de mistérios e aventura, que aproximavam essas histórias do universo da ficção científica. O sucesso dessa abordagem deu a confiança para Stan Lee adotar muitas dessas mesmas características em personagens que seriam até mais bem-sucedidos do que o Quarteto Fantástico. Homem-Aranha, Hulk, Homem de Ferro e, claro, os X-Men. Mas Reed, Ben, Sue e Johnny sempre tiveram um lugarzinho especial no coração da Marvel e dos fãs da Marvel. Daí a mágoa por eles nunca terem tido um filme realmente acima da média. E também a inabalável expectativa para que isso finalmente aconteça. O que nos traz a esse Primeiros Passos, que com esse subtítulo até assume essa bronca. É como se dissesse, esquece tudo que veio antes no cinema sobre essa turma. Esses agora são os primeiros passos. E como tem virado moda em casos como o do Homem-Aranha no MCU e nas encarnações mais recentes do Batman e do Superman, a ideia aqui é pular tanto quanto possível a origem, como eles ganharam os poderes. O que talvez irrite alguns fãs mais radicais que queriam ver isso. Mas eles estão aí para serem irritados mesmo. Os fãs radicais sempre vão dar um jeito de se irritar. Aliás, o crítico musical Regis Tadeu, de quem eu gosto bastante, diz que todo fã é um idiota. Eu não vou tão longe assim de dizer isso, mas também não consigo dizer que ele está totalmente errado. Um exemplo que tem a ver com o assunto de hoje aqui, Os fãs fizeram campanha para que a direção do filme
fosse assumida pelo Brad Bird. Beleza, ele até tem uma credencial interessante para o trabalho, que é a direção de Missão Impossível Protocolo Fantasma. Mas não era por isso que eles queriam esse sujeito. É porque ele fez Os Incríveis 1 e 2. E Os Incríveis são o quê? O quê? Uma família de super-heróis, entendeu? Tipo assim, esse cara é especialista em filmes de famílias de super-heróis. Gente, vamos pensar um pouco além, né? Até onde se sabe, a Marvel nunca nem cogitou dar o emprego para o Brad Bird. O que se sabe é que a escolha sempre ficou entre diretores com experiência no MCU. Os nomes considerados foram o de Joss Whedon, dos 2 primeiros Vingadores, e Peyton Reed, dos 3 filmes do Homem-Formiga. Até que John Watts, dos 3 filmes do Homem-Aranha do MCU, foi escolhido e anunciado lá em dezembro de 2020. Mas quase um ano e meio depois disso, mas ainda bem antes de o filme entrar em produção, ele deixou o projeto com o argumento de dar um tempo com os super-heróis. Quem então assumiu e fez o trabalho é Matt Shakman, que sim, tem experiência no MCU, mas não é no cinema. Ele foi o diretor dos 9 episódios de WandaVision, que de mais a mais é não só a primeira, como a melhor série do universo da Marvel. Aliás, isso é uma coisa interessante de se notar. Ele até tem um currículo vasto, com mais de 50 créditos como diretor, mas apenas e tão somente um é em longa-metragem. E é o pouco notado suspense Cut Bank, Assassinato por Encomenda, de 11 anos atrás. Todos os outros trabalhos dele tinham sido em séries de TV, dos mais variados estilos, gêneros e formatos. Da comédia It's Always Sunny em Filadélfia ao épico de fantasia Game of Thrones, passando por House, Mad Men, Revenge, The Good Wife, Billions, Succession e a série de super-heróis The Boys. Nesse seu primeiro longa no MCU, ele adotou como influências a clássica primeira versão da série Jornada nas Estrelas, a dos anos 60, e a primeira trilogia do Homem-Aranha no cinema, a do Tobey Maguire. E também insistiu e conseguiu que se usasse o máximo possível de efeitos práticos, ali no set de filmagem e menos CGI. E aí ele citou como inspiração para isso o clássico absoluto da ficção científica 2001, Uma Odisseia no Espaço. Agora, mais até do que os diretores, o elenco foi motivo de muitas especulações e desejos e até recusas. Vamos por partes, ou melhor, por personagens. O o Ben Grimm ficou com Ebon Moss-Bachrach, da série The Bear. Para Johnny Storm / Tocha Humana, Paul Mescal, de After Sun e Gladiador 2, foi convidado, mas recusou. Quem ganhou a vaga foi Joseph Quinn, que atuou com ele em Gladiador 2 e que fez o divertido e inesquecível metaleiro Eddie na 4ª temporada de Stranger Things. Lakeith Stanfield, indicado ao Oscar por Judas e o Messias Negro, perdeu seu lugar no filme quando o surfista prateado virou a surfista prateada. Julia Garner, das séries Ozark e Inventando Anna, foi a escolhida. Para o supervilão Galactus, a lista de possibilidades era maior e incluía Mark Strong, que fez o vilão do Shazam na DC, o inesgotável Liam Neeson e até os espanhóis Javier Bardem e Antônio Bandeiras, antes da interessantíssima escolha por Ralph Ineson, de A Bruxa, com seu vozeirão cavernoso. Mas a coisa esquentou mesmo na disputa pelo casal principal. Os fãs, olha eles aí de novo, fizeram campanha por um casal da vida real, que trabalhou junto em Um Lugar Silencioso. Emily Blunt, indicada ao Oscar por Oppenheimer, e John Krasinski, o eterno Jim, de The Office, que depois faria uma aparição surpresa interpretando o Senhor Fantástico em alguma realidade alternativa em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, fazendo ali um afago nos fãs. A lista de cotados para Reed Richards incluiu ainda possibilidades incomuns, como Matt Smith, que foi o Doctor Who, e Dev Patel, britânico de origem indiana e que protagonizou Quem Quer Ser um Milionário, e até possibilidades francamente absurdas, como Penn Badgley, o Joe Goldberg da série You, e Zachary Levi, o Shazam. Mas quem entrou mais firme na disputa
inclusive fazendo testes para o papel, foram Jamie Dornan, de 50 Tons de Cinza, Adam Driver, o Kylo Ren da última trilogia de Star Wars, e até Jake Gyllenhaal, que, vamos lembrar, já passou pelo MCU como o vilão mistério de Homem-Aranha Longe de Casa. Mas aí os produtores acertaram a sorte grande ao conseguir o rei do carisma, Pedro Pascal. O chileno já tinha dezenas de créditos em séries como Buffy, a Caça-Vampiros e CSI, quando o mundo finalmente parou para prestar atenção nesse ator incrível fazendo Oberyn Martell, que teve uma morte horrível em The Game of Thrones. Game of Thrones, né? Não The Game of Thrones. A partir daí, a carreira dele engrenou com Narcos, The Mandalorian, Gladiador 2, né? Por que não? E Ninguém é Perfeito, Mulher Maravilha, 1984. E uma semana depois da estreia de Quarteto Fantástico, ele já vai estar de volta aos cinemas com Dakota Johnson e o ex-Capitão América e ex-Tocha Humana Chris Evans na comédia romântica Amores Materialistas. Como tem provado na série The Last of Us, o Pedro Pascal é bastante capaz de interpretar o sujeito durão, mas sensível, com talento também para fazer rir quando necessário. Ou seja, né, tudo que a Marvel costuma entregar. Para o papel de Sue Storm, Mulher Invisível, muitas possibilidades também, viu? Depois de considerar a adorável Kristen Bell, a gracinha Bryce Dallas Howard, da primeira trilogia Jurassic World, e que foi a Gwen Stacy com o Homem-Aranha de Tobey Maguire, além também da Amanda Seyfried, a Marvel acabou fechando com a impressionante Vanessa Kirby, de Napoleão, e que foi indicada ao Oscar por Pedaços de uma Mulher. Como curiosidade, vale notar que ela é a primeira loira natural a fazer a Sue Storm em um filme que passou no cinema. A Jessica Alba tingiu o cabelo no primeiro filme, usou uma peruca no segundo, porque a tintura do primeiro estragou o cabelo dela, enquanto a Kate Mara tingiu o cabelo e usou uma peruca no filme de 2015. Isso porque ela primeiro tingiu e depois, quando ela precisou voltar para refazer algumas cenas e ela já não estava mais loira, ela usou uma peruca. O que foi mais um desastre daquele filme desastroso, porque dava para ver a diferença de quando era peruca e quando era o cabelo da atriz mesmo. Mas a Vanessa Kirby não era o plano A para esse filme agora e nem o B. Antes dela, o papel foi recusado pela incrível Margot Robbie e pela maravilhosa Emma Stone, mais uma que também fez a Gwen Stacy no Homem-Aranha do Andrew Garfield. As três são excelentes atrizes e, para mim, a Emma Stone, que já ganhou 2 Oscars de melhor atriz por La La Land e por Pobres Criaturas, é a melhor delas. Mas eu acho a Vanessa Kirby muito mais adequada para o papel do que as duas. Agora, a pergunta que não quer calar. E o Victor Von Doom / Doutor Destino? O mesmo Adam Driver que testou para Reed Richards foi chamado para ser o vilão, mas recusou. O mundo sabe que o escolhido foi Robert Downey Jr., o que causou grande espanto, um enorme espanto, e até hoje desperta grande curiosidade para saber como vai ser isso. Porque ele era o Tony Stark, né? Então, como que vai ser resolvido isso? Multiverso? Ou simplesmente vão botar ele lá sem explicação nenhuma? Não sei. Mas as informações oficiais são de que ele não vai estar em Primeiros Passos. Mas certamente esse novo filme vai trazer alguma referência a ele, que eu aposto que vai ser na cena pós-créditos. A primeira aparição pra valer vai ser em Vingadores Destino, que chega aos cinemas em dezembro do ano que vem para ser o 39º filme do MCU. O 38º, daqui a um ano, vai ser Homem-Aranha Um Novo Dia. O 37º e primeiro da chamada fase 6 desse universo é Quarteto Fantástico Primeiros Passos, que está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 12 anos e duração de 1 hora e 54 minutos. Tchau!